Please bow. Nós vamos começar essa manhã com uma oração silenciosa. Por favor, se prostrem. Amen. Amém. Okay, so this morning we started our discussion Nessa manhã, começamos a nossa discussão by defining some terms, por definir alguns termos. and I've rewritten them up on the board here. I won't review them. E esses termos que estão no quadro não serão revisados. We also discussed that the church, another way to describe church and state today Nós dissemos que uma outra forma de descrever igreja e Estado hoje is state nationalism. é nacionalismo estatal. This isn't a new term. Esse não é um termo novo. Elder Test did a presentation on state nationalism in 2020. A anciã Tess fez uma apresentação sobre nacionalismo estatal em 2020. We discussed the difference between nationalism and patriotism. Nós discutimos sobre a diferença entre patriotismo e nacionalismo And that there is an important difference. e de que há entre eles uma importante diferença. I'd like to do a couple of other definitions. E eu gostaria de fazer um par de outras definições, And this is for my benefit more than anybody else's, e isso para me beneficiar, não sei se para outras pessoas, because I've been guilty of mixing up the terms. porque eu sou culpada de misturar os termos. We want to look at globalism versus nationalism. A gente vai ter que olhar para globalismo versus nacionalismo. Sometimes nationalism is called protectionism. Em alguns momentos, nacionalismo é também chamado de protecionismo. So, globalism is an ideology. Então, o globalismo é uma ideologia, It's a worldview. é uma forma de ver o mundo. It's the idea that the world is interconnected É a ideia de que o mundo está interconectado, economically, culturally, and politically. economicamente, culturalmente e politicamente. It often emphasizes open borders E frequentemente enfatiza, fronteiras abertas for trade para comércio and for the free movement of people e para o ir e vir livre de pessoas and the integration of economies and societies. e a integração de economias e sociedades. So these are ideologies. Então, estas são ideologias. How you bring them about is through multilateralism, Hum, think about. O que provoca isso é o multilateralismo. multilateralism is how you bring globalism about. Oi. O multilateralismo é o que provoca o globalismo. Unilateralism is how you bring about nationalism. E o unilateralismo é como você provoca o nacionalismo. And these are the how.
E aqui é como você faz isso, é a forma. So multilateralism is how countries interact. Então, o multilateralismo é como os países interagem, How they work together through institutions and agreements. como trabalham juntos através de instituições e de acordos. So, an example of this would be the Paris Climate Agreement. Um exemplo disso seria o acordo do clima. How is the name of the agreement? Paris Ah, Climate. o Acordo Climático de Paris. So, globalism understood that climate change doesn't respect national boundaries. É, o globalismo entende... en- Could you Sorry. repeat? Yep. Globalism understood that climate change, O globalismo entendeu que a mudança climática it doesn't respect national boundaries. não respeita, limites, fronteiras. It's a global problem É um problema global. and global economies contribute to it. E as economias globais contribuem para isso. That we're all tied to this problem economically and politically. E tudo isso vai levar esse problema, de maneira econômica e política. So the solution to that is multilateralism. Então, a solução para isso é o multilateralismo. So I think, I'm trying to remember the date. I think it was 2015. Let me have a quick look. Ela está tentando lembrar a data, talvez seja 2015, mas ela vai checar. Yeah, 2015, sorry. 195 countries came together. Em 2015, 195 países se juntaram They set goals on carbon emissions. e estabeleceram alvos para as emissões de carbono. They wanted to reduce greenhouse gas emissions. E eles queriam reduzir a emissão de gás, carbônico. There was diplomatic cooperation, Houve cooperação diplomática, collective problem solving. e resolução de problemas de forma coletiva. So that's just an example how globalism recognized a problem and multilateralism provided the solution. E esse é um exemplo de como o globalismo, é, viu um problema, criou um problema e o multilateralismo criou uma solução. The opposite of these, of globalism, is nationalism. E o oposto de globalismo é nacionalismo. Nationalism prioritizes a nation's identity, O nacionalismo prioriza a identidade nacional, its sovereignty, and its interest. a It sua soberania, prioritizes its own interests. prioriza os seus próprios interesses e a sua soberania. What protectionism does is prioritizes its own economy. E o que o protecionismo faz é priorizar a sua própria economia. So they both focus on a nation's independence and its own Então, strength. Então, os dois focam na própria, independência, da nação e sua força. And the way it brings about nationalism is through unilateralism. E a forma como isso provoca o nacionalismo é através do unilateralismo, Which basically means it does things on its own. que basicamente significa que ele faz as coisas do seu jeito, sozinho. An example of that would be George Bush's invasion of Iraq. E um exemplo disso é a invasão de George Bush ao Iraque. It did that with no United Nations Security Council approval. Ele fez isso sem a aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
when George Bush said, "You're either with us or against us," Quando ele falou assim, ou vocês estão conosco ou estão contra nós, that's a very nationalistic framework. uhum, A esse very, yeah, sorry. é uma frase muito nacionalista. The Bush administration also imposed uh, an increase of 30% tariffs E a administração Bush também impôs um aumento em 30% de tarifas on imported steel products. em, em importantes produtos de And venda. this really angered the European Union and South Korea. E isso deixou irada a União Europeia e a Coreia do Sul, They were important economic trade partners. porque eram parceiros econômicos de comércio importantes. And this is an example of protectionism E esse é um exemplo do protecionismo. and how this unilateral approach disregarded how the tariffs would affect other nations. E essa abordagem das tarifas, ela não levou em consideração como isso afetaria as outras nações. And despite these tariffs, the economy suffered a major collapse in 2008. E apesar dessas tarifas, a economia sofreu um colapso em 2008. So we can see examples of multilateralism and unilateralism in history. Então a gente consegue ver na história exemplos de multilateralismo e unilateralismo. So we're going to go back into history now. Agora a gente vai voltar na história Just rub this out. And review uh, some history I've been speaking about the last few sessions. e vamos revisar um pouco das histórias das quais estive falando nas últimas duas sessões. And keep in mind these definitions of globalism and nationalism. E vamos ficar aí na mente com essas definições de globalismo e nacionalismo. So we're going to go back to 1619. Então, nós vamos voltar para 1619 In the history of the United States, e a história dos Estados Unidos, where the first representative government was created, quando o primeiro governo representativo foi criado, and this amongst the 13 colonies. entre as 13 colônias. This was called the General Assembly of Virginia. E essa foi chamada Assembleia Geral de Virgínia. And we know that with this first representative government, E nós sabemos que com esse primeiro governo representativo, they instituted Sunday laws, eles instituíram leis dominicais and we see the arrival of the first slaves on North American shores. e também vemos a chegada de escravos nos portos norte-americanos. So the United States is not the lamb-like beast of Bible prophecy at this stage. Então, os Estados Unidos, nesse ponto, não são a besta como cordeiro, neste ponto. It's going to go through a revolution. Vai passar por uma revolução, The American Revolution a Revolução Americana, was from 1775 to 1783. foi de 1775 a 1783.
And so these colonies want to break away from Great Britain and King Es- George. Essas colônias queriam se separar do rei Jorge e da Grã-Bretanha. They're fighting for their independence. Estavam lutando pela sua independência. And in order to fund this war, E para financiar essa guerra, they have to borrow money off foreign nations. eles tiveram que pegar dinheiro emprestado de nações estrangeiras. And they also borrow money off their own citizens. E também pegaram dinheiro emprestado de seus próprios cidadãos. The Dons. French gave a significant amount. E a quantidade foi bastante grande de dinheiro. They gave military aid, Eles deram suporte militar, thousands of soldiers, plus the help of their navy. eram milhares de soldados, mais a ajuda da sua marinha, Financial support, suporte financeiro, millions of livres or their money at the time. milhões de libras ou o dinheiro daquele tempo. They gave, they loaned, and they gifted. Eles deram, eles emprestaram e eles também deram de presente. All this was for weapons, supplies, and to pay troops. E tudo isso para suprimentos, para armas e para pagar as tropas. They also covertly or secretly uh, uh, sent weapon supplies. E eles também enviaram secretamente suprimentos de armas. Lots of arms and gunpowders were sent through fake companies. E muitas ah, armas foram mandadas por empresas falsas. And in 1778, Em 1778, the French uh, officially recognized the United States os franceses finalmente reconheceram os Estados Unidos. They gave them diplomatic recognition Eles deram um reconhecimento diplomático a eles and they signed a treaty of alliance. e assinaram um tratado de aliança. And they also signed a treaty of amity and commerce. E eles também é, assinaram um tratado de comércio Amity is like friendship, ah, e de amizade. commerce is trade. Uhum. So the United States, they're not the United States yet, but those, the revolutionaries received support from Spain and the Netherlands as well. Os revolucionários também receberam ajuda da Holanda e da Espanha. But it was France that gave them full military, financial, and diplomatic support. Mas foi a França quem deu para eles pleno suporte militar e financeiro. This Treaty of Amity and Commerce E esse tratado de amizade e comércio was the basis of agreeing that the United States would pay back its debts. foi uma garantia de que os Estados Unidos pagariam de volta as suas dívidas. So the war is won in 1783, Então a guerra foi ganha em 1783 and the United States is deeply in debt. e os Estados Unidos estavam afundados em dívidas. They write the Articles of Confederation, Eles escreveram os artigos da Confederação and that leaves their federal government very weak. e isso deixava
o governo federal muito fraco. They're unable to pay their debts. Eles não tinham condições de pagar as suas dívidas. They're unable to raise any money independently. E eles não tinham condições de conseguir levantar dinheiro de forma independente. We come down to 1789, Então chegamos a 1789 and the, um, the Constitution is ratified. e a Constituição é ratificada. And the first thing the new federal government does, E a primeira coisa que o novo governo federal faz its first major action é, é primariamente a sua is primeira ação importante, perdão, President George Washington has to deal with how they're going to raise revenue. o presidente tem que entender, tem que lidar com como eles vão fazer com com as receitas. And they signed the Tariff Act of 1789. Então, eles assinam o tratado, um ato de tarifas de 1789, It was signed in July, que foi July 4th. assinado em julho, 4 de julho. First thing they did after ratifying the Constitution, A primeira coisa que eles fizeram depois de terem ratificado a Constituição. the government urgently needed money. E o governo precisava de dinheiro urgente. Tariffs were the most reliable and efficient way to raise money. E as tarifas eram a forma mais eficiente e confiável para conseguirem levantar dinheiro. Income tax didn't exist. E as taxas de entradas não existiam. And it wouldn't exist until 1861, E elas não existiriam até 1861, when there was temporary income tax to raise money for the Civil War. quando houve uma temporária taxa de entrada para financiar a Guerra Civil. There wouldn't be permanent income tax until 1913. E não haveria nenhuma taxa de importação até. What's the year? Excuse me? 1913, 1913, with the 16th Amendment to the Constitution. com a 16ª emenda à Constituição. Tariffs were very easy to collect. E as tarifas, elas eram muito fáceis de serem coletadas. They just needed to have the right people at the ports when the ships came in. Eles só precisavam ter as pessoas certas nos portos quando os navios chegavam. The United States was mostly rural. Os Estados Unidos eram, sobretudo, bem rurais. So it was just impossible to collect taxes internally. Então era impossível conseguir coletar taxas internamente, impostos. Much easier to collect external, get the money as it's coming in. Era mais fácil conseguir impostos das coisas que estavam entrando no país. So these tariffs served a dual purpose. Então, esses impostos, eles serviram com um propósito duplo. It raised revenue for the new federal government. Ele ajudou a levantar dinheiro para a receita de rendimentos para o novo governo. Over 90% of their revenue would be through these tariffs. E mais de 90% dos seus rendimentos vinham desses impostos. And it also protected the new industries that were being built in the north. E também isso protegeu as novas indústrias que estavam sendo construídas no norte. So it um, these new industries from stronger European industries. E isso protegeu essas indústrias de indústrias mais fortes da Europa.
So revenue and protection. Então, nós tínhamos esses rendimentos e proteção. It was simple, it was fair and efficient. Isso era justo, era simples e eficiente. It provided the new federal government with a steady income. E provia ao governo federal uma entrada fixa, They could fund estável. themselves and pay off the war debt. Eles poderiam tirar dinheiro disso e pagar as dívidas da guerra. And also strengthen the economy. E também fortalecer a economia. Most goods that came in on ships were taxed 5%. E a maioria dos produtos que chegavam nos navios, eles eram taxados com 5%. Luxury items, non-essentials, might be 15%. E coisas assim luxuosas, coisas que não eram é, coisas supérfluas, eram taxadas com 15%. Like if you were a rich person and you wanted a new carriage, Como se você fosse uma pessoa rica que queria uma carruagem nova. you would pay 15% tax. Você pagaria uma taxa de 15%. But there were also raw materials needed for manufacturing. Mas também eram necessários materiais brutos para a manufatura, That were either had very low tariffs or none at all. que eles tinham impostos bem baixinhos ou não tinham impostos. This was to help these new American businesses grow. E isso era para ajudar o crescimento desses novos comércios americanos. 1798. 1798. So now we see the rising of the lamb-like beast. Agora nós vemos a ascensão da besta como um cordeiro. And the United States is now a kingdom of Bible prophecy. E agora os Estados Unidos é um reino da profecia bíblica. And the new federalist government, E o novo governo federalista, so when I say federalist, I'm talking about it being a political party. quando eu estou falando de federalista, estou me referindo a um partido político. So back here when I talked about federal government, it wasn't a political party. Quando eu estava aqui nessa porção falando de governo federal, não estava falando de um partido político. We see the emergence of a two-party system just before 1798. Nós vemos a emergência de dois partidos políticos aqui em 1798. And one of those parties is called the Federalists. E um desses partidos se chama os Federalistas. And what the Federalists decided to do E o que os federalistas decidiram fazer was not pay back France their debts. foi não pagar para a França as dívidas que eles tinham. The relationship between France and the United States soured after the Revolution. A relação entre os Estados Unidos e a França amargou depois da Revolução. And that's because the US signed some trade agreements with Britain. E isso porque os Estados Unidos assinaram tratados de comércio com a Bretanha. And France started commandeering some of the trade ships. E a França começou commandeering? Pirating, I don't know. stealing. Pirates? Ah, Well, they're not ok, really ok. there. Yeah. They're E taking eles, over. e eles começaram a saquear os navios dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. So in July 1798, Então, em julho de 1798, Congress passed a law o Congresso passou uma lei stating that the United States was no longer bound by these 1778 treaties. dizendo que os Estados Unidos não estavam mais presos a esses tratados de 1778.
The treaties were annulled. Que os tratados eram agora nulos. Um, the United States justified itself E como os Estados Unidos se justificaram? by saying that, well, France started it. Eles disseram que eram. And Ah, they blamed France for this, uh, for them having to make the decision on the treaties. e eles culparam a França por eles terem que fazer essa decisão com respeito aos tratados. We no longer have a treaty of amity and commerce. Agora já não temos mais esse tratado de amizade e comércio. And in July of 1798, they increased the tariffs. Em 1798, em julho, eles aumentaram os impostos. Some of these tariffs were raised up to 15%. E algumas dessas tarifas foram aumentadas para 15%. So the United States and France were on the brink of war. Então, os Estados Unidos e a França estavam a um passo da guerra Over trade. com relação ao comércio. And the markers that we talked about this morning for 1798 E os marcos que nós falamos hoje para 1798, the ambassadors, the Alien and Sedition Act, os embaixadores, o tratado de sedição, Alien and Sedition Act, and what else? The Marine Corps. as leis de alianças e sedições, They were all to do with this trade war with France. e também os fuzileiros navais, todos eles tinham a ver com esse tratado de comércio com a França. The quasi-French war. E essa foi a chamada quase Guerra Francesa. So, long story short, Então, para resumir, by 1800, they were able to avert the war from getting worse. então, em 1800, eles conseguiram evitar que a guerra ficasse pior. And both France and the United States walked away from the table. E tanto a França quanto os Estados Unidos deram um passo atrás. France said, don't worry about the debt. A França falou assim: ah, deixa para lá essa dívida. The United States says, don't worry about our ships. E os Estados Unidos disseram: ah, deixa para lá os barcos. But the tariffs remained. Mas os impostos continuaram, as tarifas. And now what these tariffs are going to do E agora, o que essas tarifas iam fazer is increase tensions between the North and the South. era aumentar as tensões entre o norte e o sul. And that was one of the major causes of the broader divide E essa foi uma das principais causas da maior divisão that would eventually lead to the Civil War. que eventualmente levaria à Guerra Civil. The Civil War wasn't just about slavery. A Guerra Civil não era somente sobre escravidão. There were tensions about these tariffs and the economic policy of the North. Também havia tensões com relação a essas tarifas e às políticas de comércio no norte, econômicas. So the North was a growing industrial manufacturing economy. Então, o norte era uma economia manufatureira que estava crescendo. They wanted high tariffs to protect their factories. Eles queriam tarifas mais altas para proteger as suas fábricas. The South wanted low tariffs. E o sul queria tarifas mais baixas.
they needed cheap goods from overseas E eles precisavam de produtos baratos que vinham do outro lado do mar. and strong foreign markets for their crops. E também mercados financeiros fortes do estrangeiro para suas colheitas. The South relied on exports. E o Sul, ele se apoiava em exportação. If the tariffs were too high, Britain and Europe might go elsewhere for their cotton. E se as tarifas eram muito altas, a Europa e a Grã-Bretanha, eles iam buscar outras fontes de suprimento. The South felt that they were paying higher prices E o Sul achava que eles estavam pagando preços mais altos, but not benefiting from protection. mas que eles não estavam sendo beneficiados por uma proteção. They saw that the North was getting rich at their expense. E eles viram que o Norte estava ficando rico às suas custas. There's a major crisis in 1828. E existe uma importante crise em 1828, It's called the Tariff of Abominations. que se chamam as tarifas das abominações. So Congress passed another very high tariff. Então, o Congresso passou uma outra tarifa ainda muito grande. And South Carolina threatened to not enforce the tariff. E a Carolina do Sul ameaçou não forçar essa tarifa. They even hinted at seceding from the Union. E eles também insinuaram se separarem da União. And Andrew Jackson, the president at the time, E o Andrew Jackson, que era um presidente na época, he threatened military action to enforce those tariffs. ele ameaçou ação militar para que eles forçassem essas tarifas. This tension over tariffs between the North and the South is going to continue through the 1820s and 1830s. E essa tensão entre o norte e o sul com respeito às tarifas vai continuar nos 1800 e 1900. And it will eventually boil over, be part of the issues that lead to the Civil War. E também vai aferventar as questões que vão levar à Guerra Civil. So the sin of the North Então, o pecado do norte is it's going to prioritize its economic prosperity é priorizar a sua prosperidade econômica over human rights. acima dos direitos humanos. During this time when it should have been doing more to end slavery in the States, E neste momento em que eles deveriam estar fazendo mais com respeito à escravidão nos estados, its main energies were put into um, increasing the economy. suas principais energias estavam sendo colocadas em melhorar a economia. So we have been warned Então, fomos avisados that the same issues that plagued the United States at its inception de que as mesmas questões que tiveram lugar nos Estados Unidos em seu começo are the issues that we are facing at the end of the United States history. são também os temas que a gente vai estar enfrentando no final da história dos Estados Unidos. So I'll rub this out. Então, eu vou apagar isso, Or maybe I don't have to, actually. I could do it up here. ou não. So let's come down to our time. Então, vamos vir para o nosso tempo.
and consider 2021, E vamos considerar 2021, 2024, 2024 and the close of probation. e o fechamento da Porta da Graça. 2024, we recognize as a national Sunday law. 2024 nós reconhecemos como a Lei Dominical Nacional Close of probation, worldwide Sunday law. e a fechamento da Porta da Graça como a Lei Dominical Mundial. Between 2021 and 2024, Em- Panium and Sunday law. Entre 2021 e 2024, ou seja, entre Panium e a Lei Dominical, We see the rise of the seventh kingdom nós vemos o levantamento do sétimo reino and the fall of the sixth kingdom. e a queda do sexto reino. So the rise of the seventh kingdom is an agitation of the national Sunday law. Então, a ascensão do sétimo reino é a agitação da lei dominical. The agitation is not Sunday law. A agitação não é a lei dominical. It's the rumblings that are warning us that Sunday law is approaching. São os rumores de que a lei dominical está se aproximando. We get to Sunday law, July 18, 2024. E nós chegamos à lei dominical dia 18 de julho de 2024 And the beast has entered the glorious land. e a besta entrou à Terra Gloriosa. The image of the beast is on full display in the glorious land. E então, a imagem da besta está sendo vista plenamente nos Estados Unidos. But that seventh kingdom is going to continue to rise. Mas esse sétimo reino vai continuar ascendendo. And this is a combination of church and state, E essa é a combinação entre igreja e Estado, or what we refer to as state nationalism. ou o que nós nos referimos como o nacionalismo estatal. The combination of church being MAGA A combinação da igreja sendo o Make America Great Again and Trumpism or the Republican Party. e o Trumpismo, ou o Partido Republicano. So this history is the agitation leading up to the worldwide Sunday law. Então, essa história é a agitação que nos leva à lei dominical mundial. The agitation of the worldwide Sunday law A agitação da lei dominical mundial is occurring during the national Sunday law period. está acontecendo durante o período da lei dominical nacional, Because we recognize that Sunday law is a point and a period. porque nós reconhecemos que a lei dominical é tanto um ponto quanto um período. During this Sunday law that is occurring in the United States, Durante essa lei dominical que está acontecendo nos Estados Unidos, the world is being prepared for their Sunday law test. o mundo está sendo preparado para seu teste da lei dominical. So here we will mark MAGA and Trumpism. Então, aqui nós vamos marcar o MAGA, que é o fazer a América grande novamente, e o trumpismo, Or the beast. ou a besta. Okay, so MAGA is riding the Republican Party. Então, o MAGA está montada no Partido Republicano. And what I want to note here is the tensions that are within MAGA itself. E o que eu quero que notemos aqui são as tensões que estão dentro desse movimento de fazer a América grande novamente. Rub this one out. Eu vou apagar aqui.
And I want to talk about the difference between deep MAGA E eu quero que notemos a diferença entre esse MAGA profundo and dark MAGA. e o MAGA escuro. One deep MAGA is the MAGA that's been around from the beginning. A MAGA profunda é essa que esteve desde o início. You can mark its beginning from the 2008 financial crisis. Você pode marcar o seu começo desde a crise financeira de 2008, With the beginning of the Tea Party, com o começo do Partido do Chá, but we see it on full display during the 2016 election. mas nós também vemos isso ter o seu lugar durante a eleição de 2016. It's deep MAGA because it's deeply connected to the ideology behind Make America Great Again. Com uma ideologia fortemente conectada com esse fazer a América grande de novo. Dark MAGA had its beginnings at the 2020 election. Já a maga escura tem o seu início nas eleições de 2020 It resulted from um, the loss of that election. e resultou da perda dessa eleição. I'm just translating to them the Sure. expression maga. Ah, yeah. Mhm. Oh, yeah. I guess you wouldn't be able to say MAGA. Yes, because it's too Yeah, short. I want to make sure that you understand what maga sure. is. Thank you. I understand. Well done. Okay, so maybe I come across this way. So deep MAGA, it's I guess if you looked for a figurehead, É, a, a maga profunda, would be Steve Bannon. se nós procurássemos uma cara para ela, seria Steve Bannon. The figurehead for dark MAGA would be Elon Musk. E já a cara para o daga escura seria Musk. So dark MAGA is very aggressive. A maga escura é muito agressiva It's about retribution. e tem a ver com retribuição. Very upset that the 2020 election was stolen. Muito perturbada, aborrecida, porque as eleições de 2020 foram roubadas. It's considered by many to be the extreme violent version of MAGA. E é considerada por muitas pessoas como sendo a versão extrema e violenta do MAGA. Strong focus on authoritarianism. E muito focada no autoritarismo. But deep MAGA is more ideological. Mas a maga profunda é mais ideológica. It's deep rooted in nationalism E tem as suas raízes profundas no nacionalismo, and anti-establishment movement. e é como se fosse um movimento anti-establishment. So one of the key ways to differentiate the two E uma das formas-chave para diferenciar as duas, Steve Bannon would see globalism as the enemy. o Steve Bannon vê o globalismo como um inimigo. They believe that it's the global elite that
are undermining national sovereignty. E eles acreditam que a elite global que está minando a soberania nacional. It's this global elite that are underlying our traditions and our religion. Então, é essa elite global que está minando a nossa tradição. He sees globalism as a threat to Western civilization. E ele vê o globalismo como uma ameaça para a civilização ocidental. So the enemies are George Soros, Então, os inimigos são, por exemplo, George Soros, the World Economic Forum. o Fórum Econômico Mundial Steve Bannon wants to destroy globalism e o Steve Bannon, ele quer destruir o globalismo and revive nationalism e reviver o nacionalismo and break international institutions like the European Union, e dar fim a instituições internacionais como a União Europeia the World Trade Organization, and the United Nations. ou a Organização Mundial de Comércio e as Nações Unidas. Musk, on the other hand, Por outro lado, Elon Musk, globalism is a necessary network. para ele, o globalismo é uma rede importante. They understand that the world is connected. Ele entende que o mundo é conectado. They're critical of global bureaucracy, É o crítico da burocracia mundial, but not of global connections. mas não conexões globais. So they're not anti-global trade, Ele não é contra o comércio global, ele é contra a burocracia mundial, mas não contra as conexões. but they're against the bureaucracy, Ele está contra a burocracia, and especially our speech regulators. sobretudo reguladores de discurso. So globalism is fine as long as it doesn't interfere with my freedom. Então, o globalismo está ok, desde que não interfira na minha liberdade, My freedom, my personal freedom, or my freedom to innovate. a minha liberdade pessoal ou minha liberdade de inovação. So we all know that Musk benefits from globalization. Então, todos sabemos que o Elon Musk ele se beneficia da globalização. He builds Teslas in China. Ele constrói Teslas na China He sells them in Europe and Australia. e ele vende também eles na Europa ou na Austrália. He launches satellites for global use. E ele lança satélites para uso global. And he hires people for his companies from all over the world. E ele também contrata pessoas para suas empresas em todo o mundo. So this is the tension that we're seeing within the Trump government, Trump administration at the moment. Então, essa é a tensão que nós estamos vendo dentro da administração do Trump no momento. It's been a tension that has existed in the United States from the beginning. E é uma tensão que tem existido nos Estados Unidos desde o início. There has been instances in the history of the United States um, where the tension has been very strong. E nós temos casos na história dos Estados Unidos em que essas tensões foram muito fortes. But then there's always been a restraint. Mas sempre houve uma restrição. The crisis has been averted. E as crises conseguiram ser revertidas. But as we approach the Worldwide Sunday Law, Mas, ao nos aproximarmos da Lei Dominical Mundial, we'll see these issues of nationalism versus globalization come to the forefront.
A gente vai ver na frente da batalha os assuntos sobre nacionalismo e globalização. And the agitation of that is seen in the um, tariff war that is going on at the moment. E um, could you repeat that? So the agitation of the worldwide Sunday law A agitação da lei dominical mundial can be seen in the enacting of tariffs by the Trump administration. com a guerra de tarifas da administração do Trump. Uh, some tariffs as high as 145% on Chinese products. E essas tarifas elas podem chegar a 100% para produtos da China. That's a big jump from the 5% of 1789. Isso é um grande salto partindo dos 5% que a gente tinha ali no começo. So tariffs of themselves are not evil. As tarifas em si não são más. They served the country well at its birth. Elas serviram para os desejos do país em seu início. It's the globalist nationalistic, sorry, it's the nationalistic protection ideology that turns them into a weapon. E é a ideologia protecionista nacionalista que fazem com que as tarifas se tornem uma arma. Elon Musk won't win this battle. E Elon Musk, ele não vai ganhar essa batalha. And already we see him taking more of a back seat in US politics. E a gente já está vendo ele se sentar no banco de trás com respeito à política americana. So I'll finish that for now. Então, nós vamos terminar por aqui agora. And if we could open up for questions or comments for, another 15 minutes. E nos próximos minutos podemos abrir para comentários ou perguntas das pessoas. Any thoughts from Friday evening or this morning? Algum pensamento que vocês tenham de ontem ou de hoje? Vocês podem perguntar. Caro, yo tengo una pregunta. Aham. Eu tenho uma pergunta sobre Stephen Miller. Uhum. Barbara has a question about Stephen Miller. Yes. Qual seria o papel dele eu imagino que em Dark Maga? Ou What se a gente, is ou se a gente poderia ubicar ele em Dark Maga? what is the role of Stephen Miller related to Dark Maga? And can we locate him at Dark Maga? So Stephen Miller, very much deep MAGA. O Stephen Miller, ele é muito da maga profunda. Deep MAGA are Trump loyalists. A maga profunda é muito são muito leais ao Trump. And there is no one more loyal to Trump than Stephen Miller. Que não tem ninguém mais leal a Trump do que o Stephen Miller. Trump has never had a bad word to say about him. O Trump nunca teve alguma palavra ruim para dizer sobre ele. He was allied with Steve Bannon in 2014. Ele estava aliado a Steve Bannon em 2014. So he's been around from the beginning. Ele sempre esteve por perto desde o início. And there is tension between Miller
and Musk. E sempre houve tensão entre Miller e Musk. Having said that, Tendo dito isso, Steve Miller was responsible for bringing Musk into the movement. o Steve Miller ele foi responsável por trazer o Musk para o movimento. As I've shared before, after the coup attempt of January 6th, E como eu já tinha compartilhado antes, depois da tentativa de golpe de 2000 e... dear, 6 de janeiro. do 6 de janeiro, Miller went to work straight away. Miller ele foi para o trabalho normal So depois loyal disso. to Trump, he spent a lot of time and energy raising money. E ele gastou muito tempo e dinheiro para levantar dinheiro. He was determined that Trump would not go off anybody's radar. E ele estava determinado de que Trump não ia sair do radar de ninguém. In raising that money, that's how he came into connection with Elon Musk. E levantando esse dinheiro foi como ele entrou em conexão com Elon Musk. So he had strong connections with Musk, Então ele tinha conexões fortes com o Musk, but he's very deep rooted in MAGA. mas ele tem raízes bem aprofundadas aqui no... Ele está muito enraizado nessa maga profunda. So the one word that you hear a lot about in reference to Trump Então, uma coisa que você vai escutar muito com referência a Trump is he's very well, how do they put it? He's a transactionist. que ele é um transacionista. Everything's a transaction. Tudo para ele é uma transação. So they don't mind using Musk for his money and his influence, Eles não se importam de usar o Musk pela sua influência e seu dinheiro. a lot of young people, especially young men, looked up to Musk. E muitos homens, principalmente homens jovens, eles se inspiram no Musk. So he was very handy to have involved in the campaign. E então foi muito útil tê-lo envolvido na campanha. But there are ideological differences between Musk and Miller and Bannon. Mas existem diferenças fundamentais e ideológicas entre Musk, Miller e Bannon. So thank you for bringing that up to clarify that Miller is very much a deep MAGA. Então, obrigada por trazer isso à tona para a gente esclarecer de que o Miller ele é muito desse maga profundo. Thank you. Thank you. Gabriel. Eu sou Mati. Ah, uhum. Mi pregunta es, sabemos que el séptimo reino gana porque el sexto reino no cumple su misión. Matthias has a question. We know Sure. that the seventh kingdom wins because the sixth kingdom doesn't fit his function. Y que a manosfera gana y al mismo tiempo el feminismo perde. That manosphere wins and at the same time feminism loses. Y mi pregunta es, ¿cómo entendemos ese fato feminismo perder? And my question is, how do we understand this fact that feminism is losing? How is how we characterize it? O sea, el feminismo perde por metodología, por ideas. ¿Cómo es que, o por poder, cuál sería la pérdida? ¿Cómo se entiende eso? What is the lost, the lose?
of feminism? Is it because of ideology, because of methodology, or how do we characterize it? So uh, we note, say, the overturning of Roe versus Wade. Nós vemos é, esse, esse derrubamento do Roe versus Wade And the general rolling back of women's rights. e um retrocesso nos direitos das mulheres. The Trump administration has just enacted the SAVE Act. E a administração Trump acabou de passar o ato SAVE, I'll just bring that up. a lei SAVE, ou salvar. Okay, so the House passed a bill that could make it harder for married women to vote. Ahn, a Casa de Representantes passou um projeto de lei que faz mais difícil com que mulheres casadas votem. So I'm just giving this as another example. Eu só estou colocando isso como um outro exemplo. You remember in 2020 where we mark the deaths of George Floyd? Vocês lembram em 2020, quando nós marcamos a morte de George Floyd And all those people that represented equality? e todas essas pessoas que representavam a igualdade, Ending with the death of Helen Reddy. terminando com a morte de Helen Reddy, That symbolized the death of a woman's voice. que simboliza a morte da voz feminina. Women would no longer be able to roar. E She que, sang the song, I am woman, hear me roar. ah, hear me roll? Like a lion. Ah, ok. O que ela dizia era, eu sou uma mulher, me escute rugir. It was the anthem for feminists movement. E isso foi, uma perda para o movimento feminista. And here we see an example of women losing their voice. E aqui nós vemos um exemplo de uma mulher perdendo a sua voz. It's called the SAVE Act. E isso é chamado o ato ou a lei SAVE. It stands for Safeguard American Voter Eligibility. Safeguard É a elegibilidade para eleitores americanos, a segurança dessas eleitoras americanas. The legislation aims to block non-citizens from voting. E a legislação tem o objetivo de bloquear não cidadãos de votarem. Now, it's very rare that a non-citizen even tries to vote. E é muito raro que uma pessoa que não é cidadã sequer tente votar. But they say, oh, we're passing this act to make it hard for these lying-in immigrants. Ah, mas eles dizem, a gente está passando essa lei para fazer mais difícil para esses mentirosos imigrantes. And what this bill requires is for an individual to present in person E o que essa lei requer é que esses indivíduos se apresentem pessoalmente a passport or birth certificate or other citizenship documents. um passaporte, uma certidão de nascimento ou algum outro documento de cidadania.
either when registering to vote or updating their voter registration information. Seja que eles estejam indo votar ou para renovar as documentações que os qualificam para o voto. And what voting rights group have said E o que os grupos de direitos eleitorais disseram is that this bill will pose a barrier for millions of American women. é que essa lei vai colocar muitos entraves, barreiras para as mulheres americanas. And why? E por quê? Because they changed their name. Porque elas mudaram os seus nomes They changed their name because of marriage por causa do casamento or to better align with their gender identity. ou para se alinhar melhor para a sua identidade de gênero. An estimated 69 million women E se estima que 69 milhões de mulheres and 4 million men e 4 milhões de homens don't have a birth certificate that matches their current legal name. não têm uma certidão de nascimento que tem o mesmo nome do seu nome atual. It's going to marginalize communities Isso vai marginalizar comunidades that just don't have that documentation on hand. que não têm essa documentação em mãos. A lot of people don't have money to get a passport. They're not going to be traveling. E muitas pessoas não têm dinheiro para um passaporte, elas não vão ficar por aí viajando. And to get these certificates. E para conseguir esses certificados. So it's going to push married women out of the ballot rolls. E isso vai deixar as mulheres casadas fora das urnas. So if it becomes law, Então, se isso se torna lei, it will eliminate popular methods like online or mail, online and mail registration drives. se isso se torna lei, isso vai eliminar algumas formas que temos agora alternativas, como, por exemplo, o registro online ou por correio. It just puts more demands on women to get all the paperwork Coloca mais demanda sobre as mulheres que têm que fazer muito trabalho burocrático de papéis and to have to present themselves in person to sort all this out. e elas têm que se apresentar pessoalmente para resolver isso. So this is just another example of the rollback on equality. E isso é só mais um exemplo desse retrocesso da igualdade. So the House passed the SAVE Act last year, but it died in the Senate. Então, o Congresso passou esse projeto de lei, mas isso morreu no Senado. But it's going back to the Senate again now, Mas vai voltar para o Senado agora, where the Republicans have a 53-seat majority. quando os republicanos têm 53% de maioria. So I'm just giving that as another example. Desculpa, não 53%, tem 53 assentos a mais. E eu só dei isso como um exemplo. And I think it's a very significant example. Eu acho que é um exemplo muito significativo. Earlier in the year on the media broadcast, Elder Paminda reminded us of the anniversary of of 1919. No início do ano, no Media Broadcast, o ancião Parminder nos lembrou sobre o aniversário de 1919. It was the anniversary of the 19th Amendment. Isso foi o aniversário da emenda 19. And one of the ways the Sixth Kingdom has failed E uma das formas que o Sexto Reino falhou is making that voting rights for women more solid.
foi em fazer esses direitos eleitorais para as mulheres mais sólidos. It's actually not as solid as we think it is. E, na verdade, não é tão sólido assim como a gente acha que é. So just like they failed to fully protect women's Roe versus Wade, Então, assim como eles falharam em proteger plenamente o Roe versus Wade, they thought the fight was over with Roe versus Wade. eles achavam que a luta tinha acabado com Roe versus Wade. There was so much more they should have done. Tinha muito mais que eles deveriam ter feito. And it's the same with voting rights. E isso é o mesmo com os direitos eleitorais. There's a lot more behind this SAVE Act than just trying to stop illegal immigrants from voting. E por trás do projeto de lei SAFE, tem muito mais do que simplesmente impedir que imigrantes votem. Now, does that help? Isso ajuda? Sí, obrigado também. Yes, thank you. I'm gonna switch with Gabriela because I have a lot of noise here and I can't focus. No worries. Thank you, Carolina. Thank you. Gabi, Pronta. Também tem uma pergunta. So Gabriel also has a question. Yes? Eu não Gabriel? queria abrir um grande tópico de assunto agora, mas eu tenho uma pergunta com respeito. Gabriel, tá cortando muito para mim o seu áudio, não tô conseguindo te ouvir bem. Você consegue me ouvir assim? Yes. Ok. Eu não queria abrir um grande assunto, um grande tópico, mas eu queria fazer uma pergunta sobre o Rei do Sul. So I don't want to open a major topic, but I have a question about the King of the South. Ontem, você comentou sobre a morte do Rei do Sul em 2024, marcado pela morte de Navalny. So yesterday you marked the death of the King of the South in 2024 with the death of Navalny. Imagino que eu teria que assistir os estudos, né, que foram dados sobre isso, mas talvez a minha pergunta, como caracterizamos a morte de um rei? So probably I would have to see more of the studies that you have given about this, but I would like to ask, how do we characterize the death of a king? Porque nós, se olhamos para o exemplo da morte do papado, 1798, Because if we look at the example of the papacy in 1798, sabemos que ele continua ativo e presente em seguida, mas a morte é muito restrita. we know that it's very present and we can still see it, but at the same time, it's a lot of restriction. Então, o papado, logo após 1798, não é o mesmo papado, ele é muito enfraquecido. So the papacy after 1798, it's not the same papacy. They changed their phase. Agora, olhamos para as notícias, nós vemos que Putin, Rússia, guerra da Ucrânia está muito presente. But when we see the news, we see that the war between Russia and Ukraine is still continuing. E Donald Trump colocou isso como uma grande meta, né, de terminar essa guerra o quanto antes. And Donald Trump has one of his objectives is to end this war as soon as possible. Então, só pergunto como a gente alinha, né, essa visível presença de Putin no palco
mundial e, ao mesmo tempo, um reino, o rei do sul que já está morto. So my question is, how do we align this, seeing Putin so present at the moment, and at the same time saying that we have a death of the King of the South? Sure. So I would take you back to 1989. Então, eu iria te levar de volta a 1989. So 1989 is the counterpart of 1798. 1989 é a contraparte de 1798. We read Revelation 13:10 this morning. Essa manhã nós lemos Apocalipse 13, verso 10. He that killed by the sword shall be killed by the sword. Foi ontem à noite. Quem matou pela espada morreria com a espada. Basically, what goes around comes around. Então, basicamente, seria o que aconteceu acontecerá novamente. So, and he that took into captivity shall be taken into captivity. So deadly wound. E aquele que levou ao cativeiro seria capturado também em cativeiro, a ferida mortal. So that's 1798. Let's go to 1989. Isso seria 1798, mas vamos agora para 1989. And what's the sword in 1989? Qual é essa espada em 1989? Anybody? Desculpa, comunismo muito restritivo, opressor. The oppressive communism. What's the weapon of warfare in 1989? Is it about hot wars? Então, qual seria o modo de guerra em 1989? São as guerras quentes? It's information. É informação. Our history is an information war. A nossa história é uma guerra de informação. We know that that was the war in the beginning between Christ and Satan. Sabemos que foi a guerra inicial entre Cristo e Satanás. It wasn't a hot war. Não foi uma guerra quente. And we were kind of warned as we were heading into the Ukraine war. Nós fomos avisados à medida que começou essa guerra com a Ucrânia, because there was this general feeling, because we as a movement had accepted information warfare, e nós como movimento, como nós havíamos aceitado a guerra de informação, we didn't really think there'd ever be another hot war. nós nem sequer consideramos que poderia haver uma nova guerra quente. And now there's been a hot war for like 3 years. E agora já há 3 anos que nós vemos essa guerra quente acontecendo. Kind of hard for us to take our focus off that. E como é que a gente agora tira o foco disso? É difícil. The war between the king of the north and the king of the south is a hot war. A guerra entre o rei do norte It's a war of information. I'm getting tired. Então, essa guerra entre o rei do norte e o rei do sul é uma guerra de informação. So the history of 2021 to 2024 is also the history of the death of the king of the south, the decline of the king of the south. Então, essa guerra entre 2021 a 2024 é uma queda também para o rei do sul. Deadly wound Ferida mortal and death. e a morte. And I suggest that Putin lost the war of narratives. Eu sugiro que Putin já perdeu essa guerra de narrativa With the death of Alexei Navalny. com a morte de Navalny. I have done a presentation on that and I can't remember all the details. Eu fiz uma apresentação em relação a isso, mas não lembro de todos os detalhes. But pretty much that death of Navalny backfired on Putin. Mas, basicamente, essa morte de Navalny foi...
People want to mark Sunday law, they want to bookmark it. Isso foi contra para Putin. E as pessoas querem marcar essa lei dominical como final. So when we're talking about Eastern Front and Western Front, Então, quando a gente fala dessa fronteira do oeste e do oeste, the Eastern Front being the war between the King of the North and the King of the South, esse ocidente sendo a luta do rei do sul e do rei do norte, and the Western War being an internal battle within the United States, e o oeste sendo a guerra interna nos Estados Unidos. we must recognize that we're not redefining Elder Tess's definitions or Elder Tess's prophetic applications of Western and Eastern Front. E nós temos que entender que nós não estamos redefinindo a definição da Anciã Tess em relação à frente ocidental e oriental. We're just using them to show the difference between what's happening internally in the United States and what's happening externally. Só estamos usando isso como definição para mostrar o que está acontecendo internamente e externamente nos Estados Unidos. So this is the history, internal United States or war on the Western Front. Então, isso é uma história de guerra interna nos Estados Unidos, na frente no oeste. In this time period, there is war internally Nesse período de tempo, nós temos uma guerra interna, because the beast is still taking over the glorious land. porque a besta ainda está tomando conta da terra gloriosa. If we understand Sunday law as a period, Se a gente entende lei dominical como período, it began on July 18, 2024. que começou a 18 de julho de 2024. And people want to bookmark that by saying, well, we'll call Sunday law July 18 and November. 5th? No, sorry, December 11. Ou December 11, ok. E as I think pessoas it's querem December 11. E as pessoas querem marcar, então, o 18 de julho e depois também marcar 11 de dezembro. And I've got no problem with that. Eu não tenho problema com isso. If you want to mark it as July 18, between the Republican National Convention and the counting of the electoral votes. Se querem marcar a Convenção Nacional Republicana até dezembro, a contagem nacional dos votos. So bookmark the point of Sunday law. O ponto, a marca, seria marcar a lei dominical. Understanding that it's also a period leading to the close of probation. Entendendo que também é um período que nos leva até o fechamento da porta da graça. So we can do the same with the death of the King of the South. Poderíamos fazer o mesmo com a morte do Rei do Sul. Alexei Navalny was murdered, I think, in February. Eu acho que o Navalny foi assassinado em fevereiro, não lembro bem. It was on a significant date. E foi numa data significativa. It was the first day of, I think it's the German Security Council. Eu acho que foi no dia de Conselho de Segurança Alemã. An important gathering in Europe that Putin chose his day. E foi um ajuntamento importante na Europa e uma data que Putin escolheu bem. That murder brought one of the harshest sanctions, reaction by sanctions from the international community. E eles tiveram uma reação bem dura em relação às sanções com a comunidade internacional. It got the international community, this is multilateralism at work. A comunidade internacional, a gente vê o multilateralismo trabalhando Under the Biden administration com a administração de Biden to impose heavy sanctions on Russia for murdering Navalny. para colocar sanções pesadas à Rússia por ter assassinado Navalny.
On December 31, 2024, A 31 de dezembro de 2024, the United States again imposed sanctions on Russia. novamente, os Estados Unidos colocaram sanções à Rússia. They sanctioned Russia for trying to interfere in the 2024 election. Sancionaram a Rússia por tentar interferir nas eleições de 2024. So if you want to mark February to December Então, se vocês quiserem marcar fevereiro a dezembro, essa morte, in the death of the King of the South, a morte do Rei do Sul, lost influence with the world because of the murder of Navalny, perdeu a sua influência no mundo com a morte de Navalny and got punished for its trying to influence the 2024 election. e foi castigado por tentar influenciar as eleições de 2024. Its online election interference didn't really have any effect. Está online e se vocês virem essa interferência das eleições, nem sequer tiveram muito efeito. But it got sanctioned for its efforts. Mas mesmo assim foram sancionados pelo seu esforço. So, King of the South dead. Então, morte do Rei do Sul. What are we watching now? O que a gente está vendo agora? Please notice that I always draw the seventh kingdom this way. Por favor, note que eu sempre desenho o sétimo reino dessa forma. It starts to rise in 2021. Começa crescendo em 2021 It's a progressive rise to the worldwide Sunday law. e é uma progressão contínua até a lei dominical mundial. The King of the South dies in 2024, O Rei do Sul morre em 2024, but we draw the death of Russia this way. mas nós desenhamos a morte da Rússia dessa forma, esse declínio. So there is the King of the South, it had a restraining influence on the King of the North. Então, o Rei do Sul teve uma restrição de informação com o Rei do Norte. It lost that last year. Perdeu isso o ano passado. But we are still seeing the decline of Russia. Mas ainda assim a gente vê o declínio da Rússia. To understand that, one needs to go back to the history of pagan Rome. Para entender isso, a gente precisa voltar atrás à história da Roma pagã And the fall of Egypt as the king of the south, e a queda do Egito como rei do sul, as opposed to the fall of Egypt as the last vestige of Greece. ao invés do Egito como a queda do último vestígio da Grécia. You will notice in Daniel chapter 11, there is a difference between king of the south and Egypt. Se vocês virem em Daniel 11, existe uma diferença entre o rei do sul e o Egito. Even though Egypt was the king of the south. Ainda que o Egito era o rei do sul. This movement always recognized that there was a symbolic change from king of the south to Egypt. Esse movimento sempre reconheceu essa mudança simbólica do rei do sul para o Egito. So it's kind of out of the scope of today's study. Ou do Egito para o rei do sul. Mas isso está fora do escopo do estudo de hoje. But I'm not saying anything new regarding Egypt and the king of the south. Mas não estou dizendo nenhuma novidade em relação ao Egito e o rei do sul. The decline of Russia in this time period A queda da Rússia nesse período de tempo is just, it's a part of the agitation of the world leading to their Sunday law. é parte da agitação que leva a essa lei dominical mundial. I'm not predicting what that's going to look like. Não estou predizendo com que isso vai se parecer. It might look different to what we're expecting, Talvez se pareça muito diferente daquilo que a gente espera. because most everything has.
como a maioria das coisas. And to predict that, we're going to have an increase of knowledge and a formalization. E para isso, a gente vai precisar de um aumento de conhecimento e uma formalização, to fully understand what that's going to look like. para a gente entender inteiramente com o que isso vai se parecer, o fechamento da porta da graça. But I think we need to be careful that we're not focusing on the hot war. Mas eu acho que a gente precisa ter cuidado para a gente não focar nessa guerra quente, Even though it is a part of the story. ainda que faça parte da história. This is a history of the war of information and spheres of influence. Isso é uma história sobre as esferas de influência. And I know that there'll be more questions. Eu sei que provavelmente a gente teria mais perguntas, but our study has gone over the hour and a half. só que o nosso estudo já passou mais de 1h30. And I have to go to work early in the morning. E eu preciso ir trabalhar de manhãzinha bem cedo. So if you have other questions, please feel free to write to me privately. Então, se alguém tiver outras perguntas, por favor, se sintam à vontade de me escrever no privado. Or even just to discuss them amongst yourselves. Ou mesmo para vocês falarem disso entre vocês. I think that's as our coming to consensus is about having these discussions. Eu acho que a forma da gente entrar num consenso é a gente ter essas discussões. But feel free to contact me privately as well. Mas sintam-se à vontade para me contactar de forma privada. Thank you all the Gabriel, does that help? I'll probably give you Gabriel, more isso te ajudou? questions Sim, and answers. muitíssimo obrigado. Foi bem mais amplo do que eu imaginava e sim, eu vou voltar a assistir os estudos. Muito obrigado. Yes, thank you very much. It was broader than what I even thought about, but I'm going to go back and see the previous studies as well. So thank you. I think this study will be it hasn't been my prime focus. Esse estudo não tem sido não está no meu radar assim de foco, but the story is developing. Mas a história está se desenvolvendo. Thank you, Carla. All right, well, thank you, everyone. I'll close in prayer. Então, obrigada. Eu vou encerrar com uma oração. I ask you to bow with me. Se a gente pudesse ajoelhar. Our loving God in heaven, we thank you for this opportunity to gather. Querido Deus que estás nos céus, nós te agradecemos por essa oportunidade de nos juntarmos. It's such a significant day as the funeral for Pope Francis is occurring right now. É um dia tão significativo porque o funeral do Papa Francisco está acontecendo agora. Shocking world events are happening weekly, sometimes daily. Eventos mundiais que têm nos chocado e que estão acontecendo semanalmente e às vezes até diariamente. And we have this opportunity to come together to talk and to discuss and understand end time prophecy. Nós temos essa oportunidade de falarmos sobre as profecias dos finais dos tempos. Lord, we not only pray for refreshing, but we really need rest. Senhor, nós não só oramos pelo refrigério, mas também pedimos descanso. Understanding and comprehension and glad reception. Entendimento e a compreensão para que a gente tenha uma boa recepção. Bless our Brazilian family. Abençoa a nossa família no Brasil. The studies that they will have together and joining with Elder Paminda.
os estudos que vão ter em conjunto e também mais tarde com o ancião Parminder. And I ask this in Jesus' name. Amen. Peço isso no nome de Jesus. Amém.